A Joia Descartada, o renascimento de Elisa Gancho. Impactante. Como reage uma mulher que sacrificou sua alma pelo sonho do marido quando ele a descarta como um adorno esquecido? Durante 10 anos, Elisa verteu sua vida na ambição de André, apenas para ele lhe dizer que ela não se encaixava mais na tela que ele desejava pintar. Ele a trocou por uma modelo mais jovem e chamativa, uma mulher que representava a vida glamurosa que ele agora ansiava. Sozinha e em pedaços, Elisa acreditou que sua história havia terminado. Mas o que acontece quando a traição mais profunda se torna o catalisador de um novo e incrível capítulo? Esta é a história de como tocar o fundo do poço pode ser a base perfeita para construir um império, e de como o lixo de um homem se torna verdadeiramente o tesouro de um bilionário. Capítulo 1. A traição silenciosa em São Paulo. A primeira coisa que Elisa notou foi o silêncio em seu apartamento minimalista e dolorosamente branco no bairro de Jardins, em São Paulo. Não era uma paz tranquila. Era um manto pesado e sufocante de palavras não ditas. Durante 1 mês, André havia se movido pela vida compartilhada deles, como um fantasma. Sua presença era apenas uma sombra do que costumava ser um marido. As risadas que antes ecoavam nos polidos pisos de mármore haviam sido substituídas pelo zumbido estéril da geladeira e pelos sons distantes da metrópole. Eles haviam construído aquela vida juntos, tijolo por doloroso tijolo. 10 anos antes, André era um desenhista técnico com grandes sonhos e a carteira vazia. Elisa era uma escultora promissora, suas mãos capazes de dar vida à argila fria. Mas ela guardou com carinho suas ferramentas para assumir 2 empregos e financiar o mestrado de André e encorajá-lo enquanto ele fundava sua própria grife de luxo, a Vanguarda Design. Ela foi a sócia silenciosa, a assistente não remunerada, a estrategista que o ajudou a ganhar seu primeiro grande contrato. O sucesso dele era o sucesso dela, ou assim ela havia acreditado. Naquela noite, o silêncio finalmente se rompeu. André estava junto à janela do chão ao teto, sem olhar para as luzes da cidade que se estendiam, mas sim para seu próprio reflexo. Vestia um terno italiano que ela não reconheceu, ridiculamente caro. "Elisa, precisamos conversar", disse ele, sua voz tão fria e distante quanto o vidro que fitava. Seu coração, que vinha batendo nervosamente, caiu no fundo do estômago. "De acordo", sussurrou ela, as mãos agarradas à borda da bancada de mármore. Ele se virou e, pela primeira vez em semanas, a olhou diretamente. Mas o calor que ela conhecia havia desaparecido. Seus olhos, antes cheios de sonhos compartilhados, agora eram clínicos, avaliadores. "Isso não funciona mais", afirmou ele. Não com tristeza, mas com a finalidade de uma decisão de negócios. "Eu mudei. Minha vida mudou." "Nossa vida mudou, André." Ela corrigiu suavemente, um apelo desesperado em seu tom. "Nós trabalhamos muito duro por isso." Um lampejo de aborrecimento cruzou seu rosto. "Não, eu trabalhei por isso." "Elisa, você é confortável, você é familiar, mas eu não sou mais o homem que eu era. Agora eu circulo em ambientes onde a imagem é tudo. Eu preciso de alguém que se encaixe nessa imagem, alguém que complemente a visão." As palavras foram como pequenas adagas afiadas. "Complementar a visão? Eu te ajudei a criar a visão. O que você está dizendo?" Finalmente, ele teve a decência de desviar o olhar, que pousou em um pequeno pássaro de argila gasto que ela havia esculpido anos atrás, a única peça de sua vida anterior que ele insistiu em manter na prateleira. Ele sempre dizia que a amava. Agora ele a olhou com desprezo.
Eu conheci alguém, disse ele, as 3 palavras aterrissando com a força de um golpe físico. O nome dela é Valéria. Ela é modelo. Ela entende o mundo em que estou agora. Os galas, o networking, a pressão. Elisa sentiu o ar sair de seus pulmões. Valéria. Ela tinha visto fotos deles em colunas sociais online, legendadas como o arquiteto André Silva e amiga. Elisa havia se forçado a acreditar em suas desculpas, que era apenas networking, que os fotógrafos eram intrusivos. Agora, a crueldade deliberada de tudo aquilo a queimava. Uma modelo? Ela repetiu a palavra com sabor de cinzas. Então é isso. 10 anos de casamento, de sair do nada, e você está trocando tudo por um belo acessório. É mais do que isso. E é insultuoso que você simplifique. Ele disparou, sua culpa se manifestando como raiva. Ela entende, ela me entende. Com você, sinto que estou constantemente olhando para trás. Eu preciso olhar para frente. Ele caminhou até o quarto e voltou com uma elegante mala de couro que ela havia lhe dado em seu último aniversário. Já estava pronta. Ele havia planejado tudo. A frieza, a distância do último mês. Tudo havia sido uma retirada calculada. Todos os documentos legais serão enviados a você pelo meu advogado, disse ele, ajeitando a gravata. Eu garanti que você ficará confortável. O apartamento é seu. Serei mais do que justo. Ele estava tratando o divórcio como um pacote de indenização. Elisa sentiu uma onda de náuseas. Justo? Você acha que dinheiro torna isso justo? André, olhe para mim. Nós construímos uma vida aqui. Nós prometemos um ao outro um para sempre. As pessoas mudam, Elisa. Ele colocou a mão na maçaneta da porta, fez uma pausa e a olhou. Sua expressão uma mistura de pena e impaciência. Sinto muito que tenha que ser assim. Eu realmente espero que você encontre a felicidade. A frase vazia foi mais insultuosa do que a traição em si. Ele abriu a porta e o silêncio estéril do corredor invadiu. Antes de sair, ele lhe deu um último conselho. Um golpe final e devastador. Eu conselho, comece a pensar no seu próprio futuro. Você não pode viver à minha sombra para sempre. E então ele se foi. A porta clicou e o silêncio pesado retornou. Só que desta vez estava cheio do barulho ensurdecedor de seu mundo desmoronando. Ela ficou congelada no meio da sala, a prisão minimalista e perfeita que ele havia construído. E ela, sua única reclusa, não apenas havia sido deixada, ela havia sido apagada da pintura da vida que ela ajudou a criar. Capítulo 2. Tocar o fundo e a reclamação. Os dias seguintes foram uma névoa cinzenta. Elisa se movia pelo apartamento como um espectro em uma vida que já não era sua. Cada objeto gritava o nome de André. A máquina de café, expresso que ele tinha que ter. O sofá, ridiculamente desconfortável, que ele escolheu porque aparecia em uma revista de design. Os projetos emoldurados de seu arranha-céu, premiado, pendurados na parede. Um projeto cujo conceito inicial ela havia ajudado a idealizar em um guardanapo em um café barato anos atrás. Seus amigos se reuniram ao redor dela. Sua melhor amiga, Carla, uma ruiva ardente com uma atitude direta, veio armada com 2 garrafas de vinho do Douro e um plano para queimar todas as posses restantes de André. Eles passaram uma noite embalando seus livros, suas roupas, a coleção ridiculamente grande de prêmios arquitetônicos presunçosos em caixas, rotulando-as como ego e coisas que uma cobra trocou de pele. Isso arrancou um sorriso temporário de Elisa, mas quando Carla foi embora, o vazio retornou, maior e mais cavernoso do que antes. A verdadeira tortura, no entanto, veio do mundo digital.
André e Valéria não eram discretos. Sua nova vida era transmitida em alta definição através de todas as plataformas de mídia social. Lá estavam eles brindando champanhe em um iate em Ibiza. Lá estava Valéria, agarrada a André em um evento de tapete vermelho, seu vestido valendo mais do que o carro de Elisa. O Instagram da modelo era um diário curado de seu romance perfeito. Cada postagem era uma faca meticulosamente elaborada, torcendo-se na ferida de Elisa. As legendas eram as piores. Com meu homem visionário, tão abençoada por ter um parceiro que me inspira todos os dias. Elisa sabia que deveria parar de olhar, bloqueá-los, excluir os aplicativos, mas era como cutucar um dente dolorido. A dor era uma confirmação de que aquilo era real, de que sua vida passada não havia sido um sonho. Os comentários de estranhos eram brutais. Eles ficam muito melhores juntos. A ex-esposa dele era tão simples. Agora sim, esse é um casal poderoso. Ela havia se tornado uma nota de rodapé em sua própria história. Uma foto de antes que ninguém se importava em lembrar. O conselho de André para começar a pensar em seu próprio futuro ecoava em sua mente. Um cruel reproche. Que futuro? Ela havia derramado todo o seu ser no dele. Ela não o esculpia há anos. Suas mãos, antes cobertas de argila, haviam amolecido de tanto digitar propostas e gerenciar sua agenda. Em uma terça-feira chuvosa, um mensageiro entregou uma caixa preta grande e elegante. Dentro, aninhado em cetim, estava o pequeno pássaro de argila desgastado, o da prateleira. Sem nota, apenas o objeto, uma mensagem clara. Nem mesmo esta lembrança de você eu quero. Aquele foi o ponto de virada. A rejeição final e calculada da última parte dela que havia permanecido em sua vida. Segurando o passarinho na mão, um soluço a rasgou, um som cru e esfarrapado de absoluta desolação. Ela desabou no chão, as caixas rotuladas como égua ao seu redor, como lápides. Ela não estava apenas de coração partido, ela estava vazia. Ele não apenas havia levado seu futuro, ele havia roubado seu passado, reformulando seus 10 anos juntos como um mero degrau para sua ascensão. Após horas de choro, algo dentro dela mudou. A dor ainda estava lá, um peso maciço e imóvel, mas uma pequena faísca de raiva piscou ao seu lado. Quem era André Silva para decidir seu valor? Quem era ele para apagá-la? Ela se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até um armário que não abria há anos. Atrás de casacos velhos e bagagens esquecidas, havia um grande baú coberto de poeira. Ela o abriu com esforço. Dentro, embrulhados em panos velhos, estavam seus instrumentos de escultura, sacos de argila endurecida e projetos inacabados de uma vida passada. Seus dedos trêmulos traçaram o metal frio de uma ferramenta de arame. Ela se lembrou da sensação da argila sob suas mãos, a maneira como ela cedia, a maneira como podia ser moldada de um torrão, sem forma, para algo com significado e beleza. Ela não era uma nota de rodapé, ela era uma criadora. Ele havia tirado o projeto de sua vida, mas ela ainda sabia como construir. Naquela noite, pela primeira vez em quase uma década, Elisa não dormiu. Ela trabalhou. Ela pegou um bloco de argila e, com lágrimas ainda traçando caminhos em suas bochechas empoeiradas, começou a esculpir. Ela não sabia o que estava fazendo. Simplesmente deixou que a raiva, a dor e o luto guiassem suas mãos. Ela não era mais apenas a ex-esposa. Era Elisa novamente, e ela estava se reivindicando. Um punhado de argila, de cada vez. Capítulo 3. O Tesouro de Pinheiros. Os meses seguintes foram um processo lento e árduo de reconstrução.
Elisa vendeu o estéril apartamento branco. Estava muito cheio de fantasmas, e o lucro lhe deu a liberdade de não ter que se preocupar com dinheiro por um tempo. Ela encontrou um pequeno estúdio cheio de luz em uma área mais antiga e artística da cidade, em Pinheiros, com tetos altos e paredes de tijolos que perdoavam a poeira e a bagunça. Ela passava seus dias coberta de argila, redescobrindo os músculos de suas mãos e o fogo criativo em sua alma. Seu trabalho era diferente agora. Os pássaros e figuras suaves e caprichosos de sua juventude haviam sumido. Em seu lugar, havia poderosas formas abstratas, esculturas que se contorciam e se estendiam, algumas parecendo desmoronar sob seu próprio peso, outras se elevando com uma energia desafiadora. Era uma manifestação física de sua paisagem emocional. Ruptura, resiliência e o lento e doloroso processo de cura. Carla, sempre sua campeã, ficou maravilhada. «Elisa, estas são incríveis!» disse ela, andando com cuidado ao redor de uma peça grande e complexa que parecia um coração fraturado, unido por fios incrivelmente finos. «Elas são tão cruas! Você tem que mostrá-las!» Elisa simplesmente balançou a cabeça. «Não são para mais ninguém, são só para mim.» Ela estava aterrorizada de se expor, de ser julgada e de se sentir deficiente novamente. Os fantasmas digitais de André e Valéria ainda a assombravam às bordas de sua mente. Um lembrete constante de quão cruel a opinião pública poderia ser. Carla, no entanto, foi persistente. Ela era dona de uma pequena e peculiar livraria-café em um bairro artístico da moda, chamado O Canto do Café e da Arte. Apenas uma peça, Elisa. Minha vitrine está vazia agora. Atrai muito tráfego de pedestres. Sem pressão. Sem inauguração de galeria. Sem críticos. Apenas uma escultura em uma vitrine. Deixe-a respirar um pouco. Após uma semana de suaves insistências, Elisa cedeu. Ela escolheu uma peça que havia terminado recentemente. Era o busto de uma cabeça de mulher, mas estava partida ao meio. Um lado era liso e sereno, o outro, um emaranhado caótico e texturizado, de formas que pareciam estar se quebrando. No entanto, do centro do caos, uma única mão delicada emergia, estendendo-se em direção à luz. Ela a chamou de fraturada, não quebrada. Carla a ajudou a instalá-la sobre um pedestal simples na vitrine da livraria, cercada por romances clássicos. Elisa sentiu uma vulnerabilidade aterrorizante ao ver seu trabalho tão exposto. Uma peça de sua alma em exibição pública. Nos primeiros dias ela evitou a rua completamente, mas então Carla começou a enviar fotos, imagens de pessoas parando na calçada, seus rostos cheios de curiosidade e contemplação. Uma foto de um estudante de arte a esboçando em um caderno. Um texto que dizia: "Um cara de terno ridiculamente elegante ficou aqui olhando para ela por 10 minutos inteiros. Me deu arrepios, mas de uma maneira rica e importante." Elisa descartou, mas a semente da confiança havia sido plantada. Talvez seu trabalho realmente tivesse uma voz. Talvez pudesse falar com as pessoas. Uma tarde, uma semana depois, um e-mail pousou em sua caixa de entrada. O assunto era simplesmente: consulta sobre sua escultura. O nome do remetente era Paulinho Durão, com um endereço de e-mail de uma entidade corporativa que ela não reconheceu, Grupo Empresarial Beaumont. O e-mail era breve e formal. Prezada Sra. Collins, sou o assistente executivo do Sr. Ricardo Beaumont. O Sr. Beaumont demonstrou profundo interesse na escultura atualmente em exposição no Canto do Café e da Arte. Ele gostaria de discutir a possibilidade de adquiri-la
e falar com você sobre seu portfólio. Um carro será enviado para buscá-la. Atenciosamente, Paulinho Durão, assistente executivo do CEO, Grupo Empresarial Beaumont. O sangue de Elisa congelou. Dom Ricardo Beaumont. O nome era lendário. Ele era um bilionário recluso, quase mítico, conhecido por sua natureza excêntrica e seu portfólio de marcas ultraluxuosas, de hotéis exclusivos a casas de alta costura. Ele não era fotografado em público há mais de uma década. André havia passado 6 meses tentando, e falhando, conseguir uma reunião com a empresa de Beaumont para um projeto em potencial. Isso tinha que ser uma piada de mau gosto. Ela quase apagou o e-mail, mas a curiosidade, um sentimento que ela não experimentava há muito tempo, tomou conta dela. Com as mãos trêmulas, ela escreveu uma breve resposta, concordando com uma reunião no dia seguinte. Ela não tinha ideia de que este único e-mail, provocado por uma peça de seu coração partido, sentada na vitrine de uma livraria, estava prestes a iniciar uma cadeia de eventos que não apenas mudaria sua vida, mas também serviria um prato de karma tão frio que André Silva nunca veria chegar. Capítulo 4. A proposta do magnata. No dia seguinte, um elegante carro preto, tão silencioso que parecia deslizar em vez de dirigir, parou em frente ao seu modesto estúdio. O motorista, um homem estoico em um uniforme impecável, abriu a porta para ela. Elisa, vestida com suas melhores calças pretas e uma blusa de seda simples, sentiu-se lamentavelmente mal vestida enquanto afundava no luxuoso interior. O carro cheirava a riqueza, um aroma sutilmente limpo, que estava a um mundo de distância do cheiro terroso de argila e terebintina que costumava se agarrar a ela. Eles dirigiram até o coração do distrito financeiro, parando em frente a um arranha-céu que perfurava as nuvens na Avenida Faria Lima. O logotipo do grupo empresarial Beaumont era tão discreto que era quase invisível. Este não era um lugar que precisava anunciar seu poder. Simplesmente existia. No lobby, ela foi recebida por um homem alto e impecavelmente vestido, de cerca de 50 anos, com cabelos prateados e olhos inteligentes. Senhora Collins, sou Paulinho Durão. É um prazer conhecê-la. Seu aperto de mão foi firme e seu sorriso genuíno, o que a acalmou ligeiramente. Ele a conduziu a um elevador privativo que subiu a uma velocidade vertiginosa, abrindo-se diretamente para um vasto escritório de esquina. 3 das paredes eram de vidro puro, oferecendo uma vista impressionante e divina de toda a cidade. A 4ª parede era uma biblioteca de livros de aparência antiga. O único mobiliário era uma mesa moderna e maciça, feita de uma única peça de carvalho polido e 2 cadeiras simples. E sentado atrás da mesa, sem olhar para ela, mas sim para a cidade abaixo, estava Dom Ricardo Beaumont. Ele era mais velho do que ela esperava, talvez em seus 70 anos, com uma juba de cabelos brancos e um rosto gravado com um tipo de linhas que falavam tanto de pensamento intenso quanto de risos raros e sinceros. Ele usava um suéter de cachemira simples, não um terno. Ele não fez rodeios, falou por 1 minuto inteiro, e Elisa ficou desconfortavelmente em pé, perto da porta. Paulinho havia desaparecido tão silenciosamente quanto apareceu. Finalmente, Beaumont virou a cabeça e seus olhos de um azul surpreendentemente penetrante pousaram sobre ela. Eram olhos que não deixavam nada passar. Elisa Collins, disse ele, sua voz um murmúrio baixo e rouco. A artista, por favor, sente-se. Ela pegou uma das cadeiras com as mãos firmemente cerradas no colo. Do seu abandono à sua escultura, começou ele, indo direto ao ponto. Fraturada, não quebrada,
Um título interessante. Fala de resiliência, de valor não na perfeição, mas na luta para permanecer inteira. Fale-me sobre ela. Surpresa com sua franqueza, Elisa se viu falando. Ela contou sobre a peça, não sobre o divórcio, mas sobre os sentimentos abstratos por trás dela. A ideia de força e vulnerabilidade, da beleza na imperfeição. Ela falou com uma paixão que achava ter perdido. Ele ouviu atentamente, assentindo lentamente. Quando ela terminou, ele girou sua cadeira para encará-la. Estou lançando uma nova marca, Sra. Collins. Meu projeto de legado final, pode-se dizer. Chama-se Elite. Abrangerá de alta costura a joias e fragrâncias. O mercado está saturado de marcas que vendem uma fantasia de perfeição. Modelos adolescentes impecáveis vendendo cremes anti-idade. Celebridades retocadas vendendo uma ideia de vida que ninguém realmente vive. É uma mentira oca e entediante. Ele se inclinou para a frente, seus olhos azuis intensos. A Elite não venderá fantasia. Venderá autenticidade. Celebrará o caráter, a natureza, a resiliência, a beleza de uma vida plenamente vivida com todas as suas cicatrizes e triunfos. Eu não quero uma modelo para ser o rosto da minha marca. Eu quero uma história. Eu quero uma alma. O coração de Elisa começou a bater mais rápido. Uma mistura confusa de medo e compreensão incipiente girando em seu estômago. Eu não entendo, Sr. Beaumont. O que isso tem a ver comigo? Eu pesquisei sobre você, Elisa, disse ele simplesmente, e um arrepio percorreu suas costas. Eu sei com quem você foi casada. Sei a história da Vanguarda Design, sei que seu nome está na porta, mas a fundação foi construída com suas mãos. Ele a descartou quando ela não se encaixava mais em sua imagem. Ele usou a palavra imagem com o mesmo desprezo que André havia usado, mas por uma razão completamente diferente. Sua escultura me contou metade da história. A internet me contou o resto. Você é uma mulher com substância, com talento, com uma força tranquila, que foi deixada de lado por uma ilusão superficial e fugaz. Você é tudo o que minha marca representa. Ele se levantou e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Eu não quero comprar sua escultura, Elisa. Eu quero comprar sua história. Quero que você seja o rosto da Elite. O ar na sala pareceu sumir. Elisa olhou para a silhueta dele. Sem palavras. Ela, a ex-esposa, simples e confortável. Ser o rosto de uma marca de luxo de um bilionário? Era loucura. Era impossível. Ela finalmente conseguiu engasgar. Sr. Beaumont, eu não sou modelo. Tenho quase 40 anos. Tenho linhas de expressão e não saberia por onde começar. Bem? Ele a interrompeu, virando-se para olhá-la. Eu não estou procurando uma modelo. Estou procurando uma mulher. O mundo está cansado de que lhe vendam um padrão impossível. Eles estão famintos por algo real. Suas linhas de expressão são um testemunho de alegria. Sua história é um testemunho de sobrevivência. Isso é infinitamente mais bonito e valioso do que a perfeição vazia que Valéria, ou quem quer que ela seja, vende. Ele voltou para sua mesa e empurrou uma pasta grossa sobre sua superfície polida. Este é o contrato preliminar. A compensação é substancial. Mas isto não é apenas um trabalho de modelo. Você seria uma embaixadora da marca, uma consultora criativa. Quero sua contribuição, seu olhar artístico. Quero que você me ajude a construir isto. Tudo o que peço é que você seja você mesma, seu ser autêntico, fraturada, mas não quebrada. Elisa olhou de seu olhar penetrante para a pasta. Dentro havia uma vida que ela talvez não pudesse ter imaginado.
uma oportunidade não apenas para reconstruir, mas para construir algo magnífico a partir das ruínas de seu passado. Era assustador, era ousado, e talvez fosse a forma de justiça mais perfeita e elegante que ela poderia sonhar. Capítulo 5. A metamorfose da élite. Dizer sim para Dom Ricardo Beaumont foi o momento mais assustador e estimulante da vida de Elisa. Os dias seguintes foram um turbilhão, uma imersão completa em um mundo que ela só tinha visto por fora. O projeto Élite já era uma máquina bem oleada, operando em segredo há mais de um ano. Agora, ela era sua peça central. Sua primeira reunião foi com a equipe criativa, liderada por uma mulher formidável chamada Sylvia Reis, uma lendária diretora de arte com um corte de cabelo severo e uma reputação ainda mais severa por perfeccionismo. Elisa entrou na sala de conferências minimalista sentindo-se como um cordeiro no matadouro. A sala estava cheia de jovens criativos, incrivelmente chique, que pararam de falar e a encararam quando ela entrou. Sylvia, no entanto, não olhou para Elisa com julgamento, mas com intensa curiosidade analítica. Então, disse Sylvia, seu sotaque forte e preciso, "Você é a nossa autenticidade." As primeiras semanas foram um cadinho. Elisa foi submetida a provas de figurino, não para mudá-la, mas para encontrar roupas que expressassem quem ela era. Os estilistas não a forçaram a usar looks desconfortáveis e da moda. Em vez disso, trouxeram peças atemporais e elegantes em tecidos ricos. Cachemira, seda, lã de alfaiataria. Ensinaram-lhe que estilo não se tratava de seguir modas, mas de entender a silhueta e a substância. A parte desafiadora foi a fotografia. O fotógrafo principal da campanha era um artista de renome mundial chamado Marco, famoso por seus retratos crus e sem retoques. Sua lente parecia um microscópio para a alma. Durante sua primeira sessão, Elisa estava rígida e acanhada, hipersensível a cada defeito percebido. A tênue cicatriz em seu queixo de uma queda na infância, a maneira como seus olhos se enrugavam quando ela sorria. "Pare de posar", ordenou Marco, sua voz suave, mas firme. "Eu não estou aqui para fotografar um manequim. Estou aqui para fotografar Elisa. Fale comigo. Conte-me a primeira vez que você sentiu argila em suas mãos." Enquanto falava, ela se esqueceu da câmera. Lembrou-se da sensação desordenada e alegre da criação. Um sorriso genuíno tocou seus lábios e sua postura relaxou. "Clique. Conte-me uma vez em que você se sentiu verdadeiramente perdida", disse ele. A lembrança de André saindo pela porta passou por sua mente. Sua expressão mudou. Um brilho de dor e resiliência passou por seus olhos. "Clique." Ele não pediu para ela sorrir, fazer beicinho ou parecer sedutora. Ele pediu para ela sentir. As fotografias resultantes foram impressionantes. Não eram fotos de uma modelo, eram retratos de uma mulher. Em um take, suas mãos estavam polvilhadas de argila. Elas eram o foco. Em outro, ela estava rindo, uma risada genuína e despreocupada que iluminava todo o seu rosto. Na mais poderosa, ela simplesmente olhava para a câmera. Seu olhar firme e claro. Sua expressão transmitindo uma força tranquila que era mais convincente do que qualquer beleza convencional. Ao longo do processo, Dom Ricardo Beaumont foi uma presença distante, mas constante. Ele revisava os materiais da campanha e fornecia notas breves e perspicazes. Ele se reunia com Elisa uma vez por semana. Não falavam sobre estratégias de marketing, mas sobre arte, literatura e vida. Ele estava a mentorando, moldando não apenas sua imagem pública, mas sua crença em si mesma.
O erro de André Silva é que ele só vê valor no produto final e polido, disse Dom Ricardo durante uma de suas reuniões. Ele não entende que o verdadeiro valor, a verdadeira beleza, está no processo. O fogo que forja, a pressão que cria o diamante. A Elite não vende um produto, nós celebramos o processo. Elisa começou a se transformar, não na superfície, mas de dentro para fora. A mulher hesitante e quebrada que entrou em seu escritório estava sendo substituída por uma pessoa confiante e serena que entendia seu próprio valor. Ela não era mais apenas a escultora ou a ex-esposa. Ela estava se tornando a encarnação do espírito da Elite. Ela forneceu input sobre o aroma da primeira fragrância, sugerindo notas de terra e âmbar que a lembravam de seu estúdio. Ela consultou sobre o design de uma linha de joias, esboçando peças inspiradas nas belas imperfeições da natureza. Ela não era um rosto de aluguel. Ela era uma sócia. Na semana anterior ao lançamento global, Paulinho lhe mostrou a peça central final da campanha, um outdoor maciço destinado à Avenida Paulista, Rua Oscar Freire e todas as principais capitais da moda. Era a foto dela olhando diretamente para a câmera. Seu rosto, sem retoques, preenchia o quadro. Seus olhos contavam uma história de dor, sobrevivência e triunfo silencioso. Abaixo não havia produto, apenas uma única palavra em caligrafia elegante: Elite. E abaixo disso, um slogan simples: a beleza é a história que você conta. Ao olhar para a imagem, Elisa não viu a mulher que André havia deixado para trás. Ela se viu inteira e poderosa. A campanha estava pronta. O mundo não tinha ideia do que estava por vir. E André Silva também não. Capítulo 6. O ajuste kármico de contas. O lançamento da Elite não foi uma implantação gradual. Foi uma onda de choque global. Da noite para o dia, a campanha apareceu em todos os lugares. O outdoor do rosto de Elisa dominava as paisagens urbanas. Anúncios de página inteira, com os impressionantes retratos de Marco, tomaram as capas da Vogue Brasil, Harper's Bazaar e Elle. O comercial de TV, um filme de 1 minuto lindamente filmado, que contava a história de uma mulher recuperando sua paixão e sua vida, foi transmitido nos horários nobres. Não havia música alta, nem gráficos chamativos. Apenas a presença convincente de Elisa e uma narração calma e confiante. A campanha foi um sucesso explosivo imediato. Foi o assunto do mundo da moda e do marketing. Os especialistas elogiaram sua ousadia, sua abordagem revolucionária do luxo. Mas, para o público em geral, era mais do que isso. Era uma história. A mídia, os blogs de moda e os influencers de redes sociais correram para descobrir a identidade da misteriosa e cativante mulher, que era o rosto da Elite. Em questão de horas, a história explodiu. O rosto da Elite, não uma supermodelo, mas uma escultora e ex-esposa do famoso arquiteto André Silva. A narrativa era irresistível. A mídia a enquadrou como a história definitiva de justiça kármica. Os artigos detalharam seu passado, seu papel na construção da firma de André, a humilhante separação pública e seu subsequente redescobrimento pelo enigmático Dom Ricardo Belmont. Ela foi instantaneamente classificada como uma heroína, um símbolo de resiliência para qualquer um que já tivesse sido subestimado ou descartado. Elisa Collins e Elite tornaram-se os trending topics principais em todo o mundo. Para André e Valéria, o dia começou como qualquer outro. Eles acordaram em sua luxuosa cobertura em Itambibi, seu mundo ainda girando em torno de sua própria importância percebida. André estava se preparando para uma apresentação importante.
esperava conseguir um contrato que definiria sua carreira com um grupo de investidores internacionais. Valéria estava olhando seu telefone, irritada porque uma nova campanha estava lotando seu feed de redes sociais. Você viu esta campanha da Elite? Está em todos os lugares, ela reclamou sem levantar os olhos da tela. Uma senhora mais velha é o rosto. A nova marca de Beaumont, resmungou André, ajeitando sua gravata no espelho. É um excêntrico. Provavelmente uma tentativa desesperada de parecer autêntico. Foi seu assistente quem deu a notícia. Ele ligou para André, sua voz frenética. Senhor, você viu as notícias? Você tem que ver a campanha da Elite. É Elisa. O sangue de André gelou. Ele arrancou o telefone das mãos de Valéria e encarou. Ali na tela estava sua ex-esposa. Não a Elisa quieta e ratinha que ele lembrava, mas uma mulher poderosa e luminosa que o olhava diretamente da página digital. Seus olhos continham um universo de força que ele nunca se deu ao trabalho de ver. Ele clicou em um artigo de notícias, as mãos tremendo. A manchete gritava: do coração partido aos outdoors, a incrível história de Elisa Collins. Ele leu em silêncio atônito as palavras turvas, seu talento, sua contribuição para o seu sucesso, sua traição. Tudo estava exposto à vista do mundo. Ele não era mais o arquiteto visionário. Ele era o vilão na história triunfante de Elisa. Valéria espiou por cima de seu ombro, seu rosto perfeitamente maquiado, se contorcendo em descrença e fúria. Essa é ela. Essa é sua ex-esposa. Isso é uma piada, certo? Isso é uma piada de mau gosto. Seu pânico era palpável. Sua própria carreira foi construída sobre uma base de beleza convencional e juvenil. A campanha de Elisa era uma refutação direta de tudo o que ela representava. De repente, Valéria era quem parecia antiquada, superficial e irrelevante. A imagem de casal poderoso que eles haviam construído tão cuidadosamente havia se estilhaçado da noite para o dia. O telefone de André começou a vibrar incessantemente. Ligações de seus sócios, seus clientes, sua mãe. Os investidores com quem ele deveria se reunir enviaram um e-mail cortante, adiando a reunião indefinidamente. A narrativa havia mudado. Ele não era mais o homem que havia alcançado a grandeza. Ele era o tolo que havia jogado fora um diamante, completamente alheio ao seu valor, até que ele foi exibido para o mundo inteiro ver. Ele afundou na beirada de sua cama de design, o telefone caindo de sua mão. Olhou ao redor da cobertura para todos os ornamentos da vida perfeita que ele havia perseguido tão impiedosamente. Pela primeira vez, tudo pareceu barato, oco e absolutamente sem sentido. Em um outdoor a uma dúzia de quarteirões de distância, o rosto de sua ex-esposa presidia a cidade. Um testemunho silencioso e poderoso de seu monumental erro de julgamento. A sombra da qual ele a havia dito para sair acabara de ofuscar todo o seu mundo. Capítulo 7. O fim do vilão. A queda em desgraça após o lançamento da Elite foi rápida e brutal. Para Elisa foi uma avassaladora avalanche de atenção positiva. Ela foi elogiada como um ícone de graça e força. Talk shows queriam entrevistá-la, revistas queriam apresentá-la, e mulheres de todo o mundo inundaram suas novas contas oficiais de mídia social com mensagens de apoio, compartilhando suas próprias histórias de desamor e resiliência. Ela lidou com tudo com uma dignidade tranquila, guiada por Dom Ricardo e sua equipe, sempre direcionando a conversa de volta à mensagem de autenticidade da marca, não ao seu drama pessoal. Para André e Valéria, no entanto, o mundo estava desmoronando. A história tinha um vilão perfeito
E ele tinha o rosto de André. Sua reputação profissional sofreu um golpe catastrófico imediato. A história de como Elisa havia sido a sócia não reconhecida nos primeiros dias de sua firma se espalhou como fogo na comunidade arquitetônica. Os sussurros que antes eram descartados como rumores, agora eram tratados como fatos. Ele era realmente o gênio que afirmava ser. Ou era apenas um líder carismático que havia descartado sua âncora criativa? O grupo de investidores internacionais que ele estava cortejando se retirou completamente, citando preocupações sobre a integridade de sua marca pessoal. 2 de seus sócios menores, sentindo a mudança de maré, renunciaram para iniciar sua própria firma. A Vanguarda Design era tóxica. André, em um estado de pânico e orgulho ferido, tentou entrar em contato com Elisa. Ele ligou para seu antigo número, que estava desligado. Ele enviou um e-mail longo e divagante para o endereço de consulta geral no site da Elite. Era uma mistura patética de um pedido de desculpas pela metade e uma acusação de que ela estava fazendo aquilo para arruiná-lo. Elisa, eu não sei o que é isso, mas tem que parar. O trabalho da minha vida está sendo destruído. Se for vingança, você já atingiu seu objetivo. Podemos conversar sobre isso, encontrar uma solução. Eu sei que cometi um erro. Eu estava sob muita pressão. Por favor, me ligue. Elisa leu o e-mail uma vez e o apagou sem pensar 2 vezes. Seu pânico era um problema que ele mesmo deveria resolver. O mundo de Valéria estava desmoronando ainda mais espetacularmente. Sua imagem era sua moeda e ela havia se desvalorizado da noite para o dia. Ela era o rosto da beleza superficial e fugaz, enquanto Elisa era o rosto da substância atemporal. Uma marca de cosméticos com a qual ela tinha um contrato lucrativo colocou sua parceria em revisão, citando uma mudança em sua estratégia de marketing em direção a figuras mais identificáveis. Em um cruel giro do destino, ela estava sendo descartada por não se encaixar na nova imagem que estava varrendo o mundo. Seu ciúme e insegurança aumentaram, finalmente transbordando em um evento de alto perfil da indústria algumas semanas após o lançamento. Era uma gala de caridade a qual tanto ela quanto Elisa compareceram, como o novo rosto da Elite. Elisa chegou parecendo elegantemente sóbria, em um simples vestido de seda azul marinho, acompanhada pelo sempre impecável Paulinho Duran. Imediatamente, ela foi cercada por admiradores e fotógrafos. Valéria, que havia passado horas em seu cabelo e maquiagem, viu-se sendo ignorada. Ela observou de lado seu ressentimento crescendo a cada flash disparado na direção de Elisa. Impulsionada pelo champanhe e pelo desespero, ela decidiu confrontá-la. Ela encurralou Elisa perto do terraço. Você deve estar muito orgulhosa de si mesma, zombou Valéria, sua voz pingando veneno, destruindo a vida dele só porque você não suportou ser deixada. Elisa olhou para ela, não com raiva, mas com uma expressão calma e quase compassiva. Isso não tem nada a ver com André, Valéria. Esta é a minha vida. Ah, por favor, zombou Valéria, sua voz aumentando. Você acha que alguém acredita que você era uma ninguém e agora finge ser este ícone de força? É patético. Você é apenas uma velha amargada que teve sorte. Uma pequena multidão, incluindo vários jornalistas, havia começado a notar o confronto. Paulinho deu um passo protetor à frente, mas Elisa levantou sutilmente uma mão para detê-lo. Ela lidaria com isso. Você tem razão em uma coisa, disse Elisa, sua voz uniforme e clara. Eu era uma ninguém. Eu me tornei tão pequena por tanto tempo que quase desapareci. Mas você vê a diferença entre nós, Valéria?
Meu valor não é baseado no que um homem pensa de mim ou em como eu pareço na câmera. Meu valor vem do que eu posso criar, do que eu superei. Você construiu sua carreira em cima de uma imagem. Eu estou construindo minha vida sobre uma base. Valéria ficou momentaneamente sem palavras. Seu ataque murchou completamente diante da calma inabalável de Elisa. Elisa continuou, sua voz suavizando ligeiramente. Se serve de algo, espero que um dia você encontre sua própria base. É muito mais confiável do que os holofotes. Com isso, Elisa se virou e se afastou, deixando Valéria parada, exposta e humilhada sob o olhar atento da multidão. No dia seguinte, as manchetes não eram sobre uma briga de gatas, eram sobre a classe de Elisa e o colapso público de Valéria. Valéria não apenas havia perdido o confronto, ela havia demonstrado todo o argumento de Elisa por ela. Ela era a ilusão e Elisa era a realidade. Capítulo 8. A dívida cósmica. O gala oficial de lançamento da Elite foi o evento mais esperado do ano. Foi realizado em um pavilhão especialmente construído no Parque Ibirapuera, em um ambiente que imitava uma estufa luxuosa, uma impressionante estrutura de vidro e luz. A lista de convidados era uma coleção cuidadosamente selecionada das figuras mais influentes do mundo em arte, negócios e cultura. O tema da noite era substância e alma, e no centro estava Elisa, a encarnação viva da marca. Ela chegou com Dom Ricardo Beaumont, que fazia sua primeira aparição pública em mais de uma década. Ele era um leão no inverno. Sua presença irradiava um poder calmo e absoluto que fazia com que todos os outros na sala parecessem encolher. Elisa estava impressionante em um vestido Eu Visto Elite, feito sob medida, de seda verde esmeralda intensa. Ela se moveu pela multidão não como uma ex-esposa ou modelo, mas como uma rainha em sua própria corte, cumprimentando artistas e CEOs com uma confiança que agora era uma segunda natureza. Sem que ela soubesse, André havia conseguido um convite. Ele usou todos os favores que lhe restavam, desesperado por um confronto final, cara a cara. Ele parecia magro, uma sombra do homem astuto e confiante que a havia abandonado meses antes. Sua firma estava à beira do colapso, e seu relacionamento com Valéria havia implodido em uma tempestade de acusações amargas e ressentidas. Ele observou Elisa do outro lado da sala, um turbilhão de arrependimento, raiva e descrença agitando-se dentro dele. Ela era uma estranha para ele agora, serena, poderosa e totalmente fora de seu alcance. Ele esperou por um momento em que ela estivesse sozinha, olhando para uma exibição da linha de joias Elite. Ele se aproximou dela com cautela, seu coração batendo forte. Elisa, ele disse, sua voz rouca. Ela se virou, sua expressão indecifrável. Não ficou surpresa ao vê-lo. De alguma forma, ela havia esperado. André! Ela reconheceu, seu tom educado, mas distante. Você está incrível, ele gaguejou. Escute, precisamos conversar. O que você está fazendo, toda essa campanha, é baseado em uma mentira. Você está me fazendo parecer um monstro. Elisa levantou uma sobrancelha. Eu estou fazendo isso? Eu nunca mencionei seu nome em público. Eu só contei a minha própria história. Se o mundo vê você como um monstro no reflexo do meu sucesso, talvez essa seja uma conversa que você deveria ter com seu espelho. Não comigo. O desespero o arranhou. Foi um erro. Eu sei agora. Eu fui um tolo. Sinto sua falta, Elisa. Sinto falta do que tínhamos. Não, você não sente falta de mim, disse ela, sua voz firme, desprovida da piedade que ele esperava. Você sente falta da ideia de mim.
Você sente falta da mulher que sustentava seu ego e colocava seus sonhos à frente dos dela. Essa mulher não existe mais. Na verdade, sou grata a você por isso. Você me libertou. Nesse exato momento, Dom Ricardo Beaumont se aproximou, colocando uma mão paternal sobre o ombro de Elisa. Ele olhou para André e seus olhos azuis afiados continham um lampejo de algo antigo e frio. Senhor Silva, disse ele, sua voz um murmúrio baixo. Estou surpreso que você tenha a audácia de mostrar seu rosto aqui. André se encolheu. Isto é entre minha ex-esposa e eu. Receio que você esteja enganado, replicou Beaumont suavemente. É aqui que termina, mas começou há muito tempo, 15 anos atrás, para ser exato. André pareceu confuso, mas um lampejo de memórias há muito enterradas pareceu agitar seus olhos. Beaumont continuou, sua voz ressoando no silêncio repentino que havia caído ao redor enquanto os convidados próximos paravam para ouvir. Você era um arquiteto júnior em uma grande firma. Você foi designado para um pequeno projeto residencial, uma casa de hóspedes para uma propriedade particular. O designer principal desse projeto era um jovem visionário. Ele desenvolveu um conceito inovador para estruturas em balanço que se tornaria sua marca registrada. Você era o assistente dele. Ele viu seu gênio. O rosto de André ficou pálido. Ele conhecia essa história. Aquele jovem designer teve que tirar uma licença repentina devido a uma emergência familiar, disse Beaumont, sua voz como gelo. Quando ele voltou, descobriu que você havia apresentado seus designs centrais, seus conceitos fundamentais, como seus aos sócios da firma. Você recebeu a promoção. Você usou essa base roubada para lançar sua própria firma, a Vanguarda Design. Ele a enterrou. Elisa olhou para Dom Ricardo, depois para André, cujo rosto agora era uma máscara de puro horror. O nome desse jovem arquiteto, disse Dom Ricardo, desferindo o golpe final e devastador. Era Ricardo Beaumont Júnior. Ele ficou tão desiludido com a traição que deixou a profissão completamente. Agora ele é um feliz professor de história, mas você roubou o sonho dele. A multidão ao redor deles estava em silêncio, atenta a cada palavra. Então você vê, senhor Silva, concluiu Beaumont. Quando li como você descartou outra sócia fundadora brilhante em sua vida, vi um padrão. Eu acredito em karma e acredito em dar às pessoas merecedoras a plataforma que lhes foi roubada. Elevar Elisa não foi apenas um bom negócio, foi uma dívida cósmica que finalmente está sendo paga. Ele fez um gesto discreto para 2 seguranças que haviam se materializado por perto. Acho que sua vez acabou. André estava totalmente destroçado, exposto, uma fraude. Sem dizer outra palavra, ele se virou e tropeçou pela multidão, os sussurros e os olhares seguindo-o como um sudário. Sua ruína estava agora completa, pública e absoluta. Isto nunca foi apenas um rompimento. Tratava-se de uma vida inteira de levar crédito e descartar almas, e a conta dele, finalmente, havia chegado. Fim. A base inabalável. Com a saída humilhante de André, uma palpável sensação de justiça se instalou no gala. Dom Ricardo Beaumont subiu ao palco, não para contar o drama, mas para falar sobre o futuro. Ele anunciou oficialmente que Elisa não seria apenas o rosto contínuo da élite, mas também assumiria o papel de diretora criativa de seu novo braço filantrópico, a Fundação Élite para as Artes, dedicada a apoiar artistas emergentes que foram ignorados ou subestimados. Elisa então fez um breve e poderoso discurso. Ela falou não sobre traição, mas sobre transformação. Todos nós somos, de alguma forma, uma coleção de nossas fraturas e nossos reparos, disse ela à plateia cativada.
A verdadeira beleza, a verdadeira substância, não se trata de ter uma superfície impecável. Trata-se da força do núcleo, a coragem de reconstruir e a graça de alcançar a luz, mesmo dos lugares mais escuros. A élite não é apenas uma marca, é uma celebração dessa jornada. O aplauso foi estrondoso. A noite foi um triunfo, consolidando a élite não apenas como uma marca de luxo, mas como um movimento cultural. No ano que se seguiu, Elisa floresceu em sua nova função. Ela viajou pelo mundo, descobrindo e orientando novos talentos. Seu olhar de escultora era excepcionalmente adequado para ver o potencial no bruto e no sem forma. Ela encontrou imensa alegria e propósito ao dar aos outros a oportunidade que lhe foi concedida. Sua própria arte também floresceu. Suas novas esculturas, imbuídas de uma sensação de paz e força ascendente, foram solicitadas por colecionadores e museus de todo o mundo. Ela nunca mais falou de André. Ele havia sido um capítulo, não toda a sua história. O epílogo para André e Valéria foi sombrio. A vanguarda design entrou em colapso sob o peso do escândalo e da deserção de clientes. André foi forçado a declarar falência, seu nome uma mancha permanente no mundo da arquitetura. Valéria, com sua carreira de modelo encerrada, desapareceu na escuridão. Outra vítima de um mundo que estava constantemente buscando a próxima novidade. Seu relacionamento, construído sobre as areias movediças da imagem e do oportunismo, não sobreviveu ao primeiro tremor da adversidade. Em uma tarde fresca de outono, Elisa estava caminhando por um parque em Curitiba quando viu uma jovem sentada em um banco chorando. Ela parecia destruída. Elisa parou. Então, sentou-se na outra extremidade do banco. Ela não disse nada. Simplesmente abriu um pequeno caderno de esboços e começou a desenhar o padrão das folhas no chão. Após alguns minutos, o choro da jovem diminuiu. Ela olhou para Elisa. "Me desculpe", fungou ela. "Você não tem nada que sentir", disse Elisa gentilmente, sem levantar os olhos de seu esboço. "É apenas um dia ruim. O sol nascerá amanhã." A jovem a reconheceu. Você é Elisa Collins?" Elisa sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que enrugou os cantos de seus olhos. "Eu sou, e posso te dizer por experiência que tocar o fundo do poço é um sentimento assustador, mas também é o lugar mais sólido para construir algo novo, algo verdadeiramente seu." Ela arrancou o esboço das folhas de seu livro e o entregou à mulher. "Sua base", disse ela. Então ela se levantou e se afastou. Uma mulher que não apenas havia sobrevivido ao colapso de seu mundo, mas que havia aprendido a construir um novo, mais bonito e muito mais forte do que jamais havia imaginado. Ela não estava mais fraturada, estava inteira. Interação com a audiência e chamada para a ação. CTAs. A incrível jornada de Elisa nos lembra que nossos momentos mais baixos não nos definem, eles nos refinam. É uma lição poderosa sobre como o fim de uma história pode ser o começo inesperado de uma muito maior. O mundo lhe disse que havia acabado quando seu marido foi embora, mas, na verdade, sua verdadeira narrativa estava prestes a ser escrita. Esta história demonstra que o karma nem sempre é barulhento e vingativo. Às vezes, é o sucesso silencioso e inegável que fala mais alto. É um testemunho do fato de que o verdadeiro valor nas pessoas e na vida nunca é apenas superficial. Ele é construído a partir da resiliência, do talento e de um espírito inabalável. Pergunta ao espectador. Interação. O que você acha do triunfo final de Elisa? Você acredita nessa classe de justiça kármica?
Deixe-nos sua opinião. Chamada para a ação. CTAs. Se você se emocionou com esta história, por favor, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precise ouvi-lo neste momento. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais dramas da vida real. Obrigado por nos ouvir.